a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe tiver sido pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. No século XIX, o mundo viveu a emergência da indústria. E a partir do momento em que a indústria se estabeleceu, com a industrialização, com as indústrias, a paisagem urbana ela se modificou e a paisagem mundial se modificou de maneira determinante. A partir do século XIX, uma cidade, para ser considerada moderna, uma cidade para ser considerada desenvolvida, ela precisava ter essa paisagem. Ela precisava ter chaminé, ela precisava ter a demonstração do progresso. Nós, brasileiros, sabemos muito bem que em muitas cidades no interior brasileiro havia uma verdadeira obsessão dos prefeitos, da sociedade como um todo, para levar para essas cidades o desenvolvimento. E o que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento seria exatamente a industrialização. E hoje, as coisas mudaram um pouco. Não é? Hoje, nós temos um conceito que é chamado de desenvolvimento sustentado. O que é desenvolvimento sustentado? O desenvolvimento sustentado ele é uma visão nova, uma visão de que o crescimento ele não pode ser uma bolha. O que significa isso? Uma bolha é quando você tem um crescimento por um determinado tempo, mas daí depois de um determinado período, o que acontece? Acontece que você vai ter, durante décadas inteiras, você vai colher as consequências danosas daquela bolha. Vamos tentar explicar melhor assim com um exemplo para ficar bem claro. Eu, por exemplo, sou de uma geração que viveu o Brasil dos anos 70. E nos anos 70, o que eu mais ouvia como jovem, como estudante, é que o Brasil era o país do futuro. Que o Brasil estava crescendo, éramos 90 milhões em ação, para frente Brasil, aquela coisa da Copa do Mundo, e que o Brasil estava crescendo e que o Brasil tinha um lugar no futuro. Mas aí o que foi que aconteceu? Veio a crise do petróleo, a dívida brasileira explodiu e nós ficamos mais de 30 anos sem crescer. Resultado? Tivemos uma bolha nos anos 70. E durante 20, quase 30 anos, o que nós passamos na década de 80, na década de 90, foi, na verdade, o quê? Foi, na verdade, pagando os prejuízos das consequências dessa bolha de crescimento nos anos 70. Então, o crescimento, gente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser sustentável. Ele tem que ser sustentável. E o desenvolvimento sustentável é nós conseguirmos hoje explorar as nossas riquezas de maneira que, de uma maneira pouco egoísta, de uma maneira que no futuro, as gerações futuras, o meu filho, os meus netos, os seus filhos, enfim, aqueles que porventura vierem depois de nós, que eles possam herdar um planeta saudável, sustentável, um planeta onde eles possam tirar também o seu sustento. Então, o desenvolvimento sustentável é essa ideia nova do ponto de vista da compreensão, da consciência de que isso é necessário, de que nós podemos sim utilizar as riquezas naturais que nós temos acesso. O que nós não podemos é destruir todas essas riquezas no momento presente. Então, o termo sustentável, ele vai definir exatamente essas práticas que vão determinar a chamada sustentabilidade, que vão permitir que as gerações futuras também tenham um planeta saudável, um planeta com alimentos, um planeta com a biodiversidade para herdar e para viver. E o ideal é que eles também deixem para as gerações que virão após eles toda essa condição de sobrevivência. Qual que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? O Brasil, gente, é um país de profunda desigualdade social. Então, crescimento é o que a gente já viu muitas vezes na história do Brasil. É bom lembrar que o Brasil já foi a 7ª economia do mundo nos anos 70, o Brasil era o 7º país mais rico do mundo, mas com uma desigualdade enorme. Quer dizer, uma grande quantidade de pobres e uma pequena quantidade de ricos. Então, na verdade, crescimento é isso. O país cresce, o país cresce, mas ele não consegue distribuir a riqueza, ele concentra a riqueza. Então, crescimento não é exatamente aquilo que interessa. O que interessa? O que interessa é desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é quando você tem essa integração
tanto da distribuição da renda, quanto da preservação dos recursos naturais. Então, nesse aspecto, o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é quando você consegue, de maneira equilibrada, de maneira racional, inteligente, você distribuir os recursos. E não apenas distribuir os recursos. Ter a consciência que, além dessa distribuição da renda, da riqueza, os recursos naturais disponíveis, eles têm que ser apropriados não apenas por mim, não apenas por você. Eles têm que ser compartilhados, inclusive a nível de futuro, para essas gerações que, evidentemente, virão após nós. Então, nesse aspecto, é a visão que nós temos que ter de desenvolvimento e de crescimento. Agora, para o desenvolvimento sustentável, o que é fundamental? Fundamental é você ter a visão de educação ambiental. Educação. A educação, ela é peça-chave no sentido da gente conseguir construir uma sociedade sustentável, da gente conseguir construir uma sociedade com essa ideia de desenvolvimento sustentável. Por que a educação ambiental é importante? Porque você não consegue, a educação ambiental ela é fundamental, porque, na verdade, o que acontece? O que nós temos que mudar? Nós precisamos parar com essa mania de querer mudar o outro. Nós temos, o mais difícil não é mudar o outro. O mais difícil é mudar nós mesmos. Porque é muito cômodo eu ficar interferindo na sua vida, te dando conselho, te dando caminhos, quando na verdade eu próprio não trilho esse caminho. Então, na prática, essa educação ambiental é muito mais do que a educação formal. Essa educação ambiental que vai trazer a participação da população é uma educação voltada para a mudança de paradigma, voltada para a mudança de comportamento. Não me responde não, mas pensa na pergunta que eu vou te fazer. Você entra debaixo do chuveiro e ao usar o sabonete, ao usar o shampoo, você desliga a água? Você ainda lava o seu carro em casa? Você varre o passeio, como a gente diz aqui em Belo Horizonte, com a mangueira aberta? Então, gente, é uma questão de quê? De mudança. E essas perguntas que eu estou te fazendo, se eu fizer essas perguntas a mim com honestidade, algumas delas eu vou ter que responder que não. Porque há coisas que, apesar de toda a consciência que eu tenha, ela ainda não é uma consciência efetiva. Por que não é? Porque ela não se traduziu em ação. Então são coisas que toda vez em que eu incorro no erro, eu tento não me punir, né? Mas eu tento me dar uma cutucada. Por quê? Porque a mudança, eu tenho que exigir sim do meu filho, tenho que exigir sim do meu vizinho, mas não basta. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que começar essa mudança a partir de mim mesmo. Então, nesse aspecto, a educação ela é fundamental. E não apenas a educação formal lá dentro da sala de aula que o aluno tem. Essa educação também é importante. Mas o importante é a prática do dia a dia, com a participação popular, com a participação de todos, com a participação minha e sua. Existe uma questão que é muito importante que é uma guerra, né, gente? É uma guerra, é uma luta. A gente não pode ser, eu costumo dizer o seguinte, não há virgens no prostíbulo. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ser inocentes. Então, qual é o grande dilema? Porque é muito fácil a gente tomar partido por aquilo que é politicamente correto. Mas se nós ficarmos com essa visão de mundo apenas dentro daquilo que é o politicamente correto, o moralmente aceitável, não que nós venhamos a trilhar um outro caminho, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que é preciso que a gente entenda é que aquela ética comum, aquela moral comum, ela não se aplica muito no mundo da economia. Vamos explicar melhor, porque senão a gente acaba trilhando outro caminho aqui que não é o desejado. Presta atenção numa coisa, vejam só. Você é um ambientalista. Aí tem uma árvore aí na esquina da sua casa e alguém diz que essa árvore tem que ser cortada. Aí você vai lá, se amarra na árvore e impede que ela seja cortada. Mas vamos imaginar que para o seu bairro, naquele momento, é preciso duplicar uma avenida para desafogar o trânsito, para gerar o crescimento da cidade, isso vai trazer mais empregos, mais desenvolvimento. Então, gente, como é que nós vamos equilibrar isso? Aquela árvore é necessária? Sim, ela é necessária. Mas aquela estrada também é necessária? Sim, ela também é necessária. Então, o que acontece? Acontece que, e eu, homem comum, como é que eu me coloco? O que é mais importante para nós? É você ter o crescimento da sociedade, é você ter a geração de empregos, ou você ter aquela árvore? Tá vendo? É muito mais difícil a gente tomar um partido quando as coisas são colocadas dessa forma. Então, o que a gente precisa? Na verdade, a gente não precisa do extremismo. Nem daquele extremismo de que a árvore é algo intocável,
que você não nem olha para ela de cara feia, porque cada uma que faltar vai ser um bem, uma perda inestimável para a humanidade, nem tampouco nós temos que ter esse apego pelo progresso, pela fumaça, pelo quebra-mola, pela devastação. Então, o que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar um meio termo, porque senão vai ficar essa guerra entre o chamado liberalismo ou neoliberalismo, que é a ação da economia, e a questão do desenvolvimento sustentável. Não é? Nós não podemos radicalizar, nós temos que encontrar um meio termo, um equilíbrio para gerar o crescimento.